Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 118 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com o Mister José Bizarro e ainda comentar o panorama desportivo do Algarve. Os fanáticos de hoje são Carlos Encarnação e o Luís Santos. Hoje temos connosco o Mister José Bizarro, do Lusitano Moncarapachense, para o rescaldo da época da Liga 3. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Mister, a Liga 3 funciona como um estágio para as ligas profissionais. Foi um passo demasiado grande para o Moncarapachense? Não, eu acho que não. Repare, a Liga 3, efetivamente, como estava a dizer, já tem outros argumentos que o Campeonato de Portugal não tem, sem dúvida alguma. Já há muito mais qualidade, os erros pagam-se muito caros. Se calhar, só para dar um exemplo, no Campeonato de Portugal, um dado jogador precisa de 3 chances para fazer um golo ali, em meia chance, faz-se um golo. Em termos de logística, a obrigatoriedade de jogar na relva complicou um bocadinho. Se o Moncarapachense, se calhar, não estava a contar quando subiu a divisão com essa situação, podemos ir por aí. Mas, tirando isso, acho que sim, acho que estava preparado. Foi uma aprendizagem, sem dúvida, porque cometeram-se alguns erros antes de eu chegar e mesmo depois de eu chegar também. Possivelmente numa próxima passagem não vamos cometer, mas foi assim. E agora a Liga 3, sem dúvida alguma, que é a primeira grande liga abaixo dos profissionais, se assim se pode dizer. Embora 90% ou 95% de jogadores técnicos e até dirigentes nesta liga, não no nosso caso, mas são profissionais já. Exato. Mister, quando chegou, ofereceu e notou-se algumas melhorias, mas depois o calendário ditou aqueles desafios com as equipas do topo e as coisas estagnaram. Faltaram algumas respostas da parte do plantel nessa alface? Sim, é verdade. Quando eu cheguei demos resposta, mas depois aqueles últimos 4 jogos da primeira fase com os candidatos todos de seguida, é coisa que ninguém queria. Eu comparo um bocadinho, a nossa série era muito forte e a prova disso é que subiram diretamente 2 da nossa série, o Leiria e o Belenenses. Eu comparo um bocadinho a nossa série com, se as pessoas conseguirem imaginar um campeonato nacional, o Benfica, Porto, Sporting, Braga e neste caso Santa Clara, Passos Ferreira e Marítimo, era isto no fundo o nosso campeonato. O Leiria, o Belenenses, o Amora, o Alverca, eram os Benficas, Porto, Sporting, nós, o Fontinhas, o Real e o Oliveira do Hospital éramos os Passos de Ferreira e o Marítimo. Isto com todo o respeito que eu tenho por todos os clubes. Exato. Efetivamente tinha uns tubarõezinhos, estava um bocadinho desequilibrada. E efetivamente entramos bem, mas logo de seguida vem essa série que é muito difícil e voltamos para o lugar de partida. Os erros, repare, eu acho que a equipa assimilou bem e rapidamente o que se pretendia. O que eu vou dizer a seguir, vocês vão dizer, mas isso todos os treinadores quando entram dizem isso. É verdade. Eu acho que a equipa fisicamente não estava bem. E cada treinador prepara as suas equipas para o seu modelo de jogo, para a sua maneira de jogar. E claramente para o que eu pretendia, a equipa fisicamente não estava bem. Fomos melhorando, mas os erros defensivos, principalmente a equipa sem bola, nunca ao longo de toda a época, com bola até jogávamos bonito, estávamos organizados, as coisas saíam, mas sem bola nunca chegámos a atingir o patamar
que eu gosto das minhas equipas, e como eu disse há pouco, nesta liga os erros pagam-se caríssimo, não é? Estes erros posicionais, e eu dizia-lhes montes de vezes que às vezes 1 metro para a frente, 1 metro para trás, 1 metro para o lado faz toda a diferença, para se ter sucesso num lance ou não. E isso veio-se a comprovar ao domingo e foi assim. E Mister, o Monca sempre fez da sua casa a sua fortaleza. E jogar no José Arcanjo nunca foi a mesma coisa. Isso foi um fator determinante ou decisivo para a época? Acho que sim. Nós, treinadores e jogadores, gostamos de jogar na nossa casa. Ponto final, parágrafo. Sendo um campo mais pequeno, mais acolhedor, ali mais dentro da localidade, as pessoas certamente iriam mais. Eu dava-me muita pena e fiquei com uma sensação tão estranha. Foi no dia que jogamos com o Sporting, que eu pensei que pelo menos nesse dia íamos ter uma casa bonita, e nem com o Sporting a gente conseguiu que isso acontecesse. O fator de termos também treinado no sintético durante 90% da época, no fundo eu comecei a treinar na relva. Repare, eu até ao Natal tinha ido uma vez só lá treinar, ao Arcanjo. A partir de Natal comecei a ir mais ou menos uma vez por semana. E assim 2 vezes por semana, foi só mesmo agora no último mês, se calhar. E isso faz toda a diferença em todos os aspectos, não é? O domínio da bola é diferente, o bater na bola é diferente, e mesmo a condição física na relva é diferente, porque a relva puxa muito mais que um sintético. Mais o calor do público, não é? E eu também, se calhar, estou mal habituado, tive em 2 ou 3 clubes que, efetivamente, os adeptos ajudavam a ganhar os jogos, muito incisivos, muito presentes, muito ativos, e ali, eu confesso, eu como jogador, tive muitos treinos, mas muitos mesmo, com o triplo ou quádruplo de pessoas a ver do que os nossos jogos em casa. E isso, claramente. E repara uma coisa, nós fomos 2 vezes a Coimbra e uma vez a Setúbal. A última vez de Coimbra estavam lá praticamente 5.000 pessoas, 4.800 pessoas. Da outra vez que tínhamos ido lá também estavam 3.000, em Setúbal também. E nós, curiosamente, ganhámos 2 jogos e empatámos 1. Porquê? A tal pressão, a tal responsabilidade de jogar em casa tocou um bocadinho aos adversários, e nós, a motivação de estar perante a gente sem responsabilidade, ou com responsabilidade, mas não tanta, por jogarmos fora e contra os chamados históricos. E fizemos 3 belíssimos jogos, onde só empatámos 1 e ganhámos 2, e claramente que a motivação dos jogadores é outra, é totalmente diferente. Jogar um estádio, não digo cheio, porque é difícil de encher o estádio da Académica a este nível, e do Setúbal também, mas uma moldura humana bastante aceitável e vazio. A motivação é completamente diferente. Daí o facto do Bucarapachense ter estado melhor fora do que em casa? Sim, repare, eu acho que, sinceramente, fizemos pontos mais suficientes fora de casa para conseguir a permanência. Se não estou em erro, a gente acaba a primeira fase, por exemplo, com o mesmo o número de golos marcados fora do que o Amora, que era o primeiro classificado. Isso diz tudo. Diz que a gente praticava bom futebol em termos ofensivos, bem de acordo ao que eu disse há pouco, que o problema da equipa era sem bola e não com bola. E se a gente fora de casa marcamos o mesmo número de golos que o primeiro classificado, é porque a percentagem de golos marcados fora era boa. Em casa foi mal demais, não conseguíamos imprimir o nosso jogo e eles não conseguiam se soltar, e efetivamente pontuámos em 3 jogos só, e isso, por muito boa campanha que faço fora de casa, pontuar só por 3 vezes em casa é impossível atingir o objetivo. Mister, é um facto que o Monca não conseguiu acompanhar o andamento dos adversários, mesmo considerando a entrada de muitos jogadores durante a temporada.
Isto denuncia a fragilidade do planeamento e a falta de experiência? Eu posso falar a partir do momento que cheguei. Efetivamente entraram 5 jogadores, salvo eu, 6. Acho que acertámos na maior parte das entradas. Há uma que se calhar desiludiu um bocadinho, mas no resto acabámos por acertar. O que se passou para trás, repare, eu não diria inexperiência, mas a verdade é que eu se lhe disser que neste momento, nem sequer entrei de férias praticamente, e eu não vou conseguir até ao início, o primeiro treino da próxima época, não vou conseguir ver tantos e-mails, tantos mini-vídeos, tantos links que já recebi no meu telemóvel para formar o plantel para a próxima época. Isto é inacreditável, isto nem acabou, e o que eu já tenho aqui para ver, não vou ter tempo, não vou conseguir, estou-lhe a dizer que não vou conseguir ver metade. E se calhar, não sei, o treinador que estava, se calhar deixou-se iludir um bocadinho com estes mini-vídeos e se calhar não acertou como queria e desejava na escolha dos jogadores no início da época, mas isso acontece. Mas os vídeos é o que eu costumo dizer aos meus jogadores, eu digo muitas coisas que normalmente batem certo. E eu, se fizesse um vídeo dos meus melhores momentos, se calhar os senhores perguntaram: olha, mas como é que tu afinal não chegaste ao Real Madrid? Pois, eu não ia pôr os lances que falhavam, não é? Eu ia pôr só os melhores. E os vídeos são um bocadinho enganadores. E depois é tudo o resto, não é? E eles até entraram bem, na primeira jornada foram ganhar ao Sporting B, mas a partir dali entraram numa sequência de derrotas que, graças a Deus, terminou no dia que eu cheguei. E há bocado eu estava a falar da motivação, e é outra coisa que eu lhes digo montes de vezes. Independentemente da gente jogar em casa emprestada, independentemente de, sei lá, de parecer que a montanha está alta demais para ser escalada, o jogador de futebol tem que estar sempre motivado, sempre. Eu não conheço, por exemplo, e agora volto a dizer, com o respeito que tenho também por todas as profissões. Se calhar há picheleiros que são picheleiros que não sabem fazer outra coisa. Eletricistas, se calhar há eletricistas que são eletricistas que não sabem fazer outra coisa. Jogador de futebol, não. Jogador de futebol, se joga futebol é porque gosta. Se gosta tem que estar motivado. Trabalha 2 horas por dia, ao ar livre, ainda lhe pagam por cima. Porquê que um jogador de futebol não há de ter motivação? Porque tem pouca gente no estádio, porque está a chover, porque está sol, porque não sei o que é. Não, isso para mim não existe. O jogador de futebol tem que estar motivado, faz o que gosta, 2 horas por dia, ao ar livre, e ainda lhe pagam por cima. É a minha ideia do futebol, porque efetivamente a experiência de tantos anos como jogador e 18, salvo erro, já como treinador, mais de 700 jogos já como treinador, é isso que eu sinto constantemente. E, mister, olhando para o seu plantel, conseguiu identificar o maior problema para as coisas não terem resultado? É aquilo que eu lhe disse há bocado também, eu acho que a gente defensivamente não éramos fortes. A equipa sem bola cometia muitos erros posicionais, não consegui, trabalhámos isso tantas vezes, quando um colega era ultrapassado, o reajuste chegava sempre tarde, e efetivamente também, eu não gosto de falar da sorte, porque efetivamente a sorte procura-se, a sorte trabalha-se, e quando ouço lotaria dos penaltis, isso é a maior treta do futebol. Os penaltis é uma fase do jogo que tem que ser competente. Ponto final, parágrafo. Não há lotaria nenhuma. Os penaltis treinam-se. E isto, para voltar ao que eu estava a dizer, treinámos isso N vezes, parecia. Quanto mais trabalhávamos isso, mais sofríamos. A uma altura, quando eu cheguei, estávamos a sofrer muito golo de bola parada direto. Ou seja, a bola parada era batida, cabeceamento ou finalização, golo.
Retificamos, deixamos de sofrer, bola para dessa forma. Começamos a sofrer golaços de todo tamanho. Ou seja, retificamos a primeira bola e esquecíamos-nos da segunda. Era o cobertor. E depois não há memória de tanto penalti contra, nem há memória de tanto golaço de primeira contra isto. É só ir ver os golos que o Monca sofreu e escolhia-se facilmente o golo do ano. Muito bem. Mister, tem um olhar crítico sobre a organização da Liga 3? Olha, a Liga 3, eu gostei muito da Liga 3 e gosto e continuo a apoiar e no que eu puder promover a Liga 3, assim o farei. Agora, eu vou ser coerente com o que eu ando a dizer há 20 anos. Campeonato é uma prova de regularidade. Estas provas em 2 fases, isto não são campeonatos de regularidade. Eu sou contra isto. Querem fazer uma Liga 3 em 2 zonas, zona norte-centro e outra centro-sul, com 16 equipas, com 30 jornadas. O primeiro da série norte sobe, o primeiro da série sul sobe, os últimos 2 de cada série ou 3 descem, e eu assino por baixo já, que é para manter. Esta treta das primeiras, segundas fases, playoffs e liguilhas, eu sou contra. Sou contra. E temos vários exemplos que não dá resultado. Repare, eu este ano até podia ter sido beneficiado com essa situação. Agora, eu sou dirigente do Amora, ou sou dirigente de Felgueiras, como é que eu me sentiria neste momento? Que passei durante a primeira fase, andei sempre em primeiro lugar, e chego à segunda fase e fico em último e não subo. E o que eu andei a pagar? Que eu andei a pagar estes meses todos? E ter andado 7 meses em primeiro, e depois porque os últimos 2 meses correram mal, foi tudo por água abaixo. E até porque com a vantagem que essas equipas criaram para os quartos classificados, neste caso, era mais que suficiente para mesmo 2 meses maus terem subido divisão. Eu sempre fui contra isto. E depois é questão dos investimentos também, não é? Há 2 fases. Há equipas que apostam tudo, mas só, por exemplo, vamos imaginar, eu luto só pela permanência. Aposto tudo no início, chego ao final da primeira fase, estou praticamente a salvo, deixo de desinvestir, começo a mandar os jogadores embora para poupar dinheiro, etc, etc. Ou ao contrário, é pá, de início vamos começar devagarinho, vamos começar com estes fulanos. Se no final da primeira fase a gente estiver bem, então a gente aí carrega com tudo. Exato. Isto é muito bonito para o dirigente, mas para o profissional que só vive disto é muito mau. Muito mau mesmo. Porque nós, a comida que comemos a 1 de agosto é a mesma comida que comemos em dezembro, é a mesma comida que comemos em março e em maio. A conta da luz é igual em agosto, em dezembro, em março e maio. Por exemplo, repare uma coisa, porque isto não venham para cá com histórias que mesmo no Campeonato de Portugal, 90% dos jogadores já só jogam futebol e poucos são os que acumulam 2 profissões. Vamos imaginar agora, para o ano, primeira jornada 20 de agosto. Não se vai à fase de subida, termina a 7 de abril. E eu de 7 de abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, porque depois só vou receber em setembro, e eu vou-me alimentar como? De onde é que vem o fundo para eu viver, ter qualidade de vida, eu e a minha família? É o que se passa nesta altura, não é? Exatamente. Mas imagina, na próxima época, Campeonato de Portugal, quem não for até à fase de subida, a 7 de abril acabou. E depois só voltam a receber em setembro. E há uma paragem, mesmo em termos de físicos, por muito que o atleta treine sozinho, que vai correr para a praia, na rua, que entre em joguinhos de praia, em joguinhos de pavilhão, que entre em... É diferente, o treino é sempre diferente do dia-a-dia normal de um clube. E estamos a falar de quase meio ano parados, ou nestas condições. Está errado. Amigos, está errado, deem para onde der, isto está errado. Os campeonatos, na minha opinião,
seja com 16 equipas, seja com 18, seja com 20, tem que ser da primeira à última jornada de seguida. E seja em que divisão for. Esta é a minha opinião. Na Liga 3, como é semi-profissional, embora eu continue a dizer que 90 e muitos por cento é só profissional, não fazem outra coisa. Acredito que, por exemplo, o Moncarapachense jogar a Montalegre era muito complicado. Muito complicado. Tinha que atravessar o país de les a les e este tipo de clubes, este tipo de viagens tem os seus custos que depois é difícil de suportar. Façam 2 séries de 14 equipas, ou 15, ou 16, o primeiro de cada série sobe, os 2 últimos de cada série 10 e estamos conversados. Se transformarem a Liga 3 assim, fica ótimo. É a minha opinião e vale o que vale, como é lógico. Agora, são muitos anos, eu durante muito tempo dizia que quem criava estas primeiras, segundas fases, que nunca tinha calçado umas botas de futebol. Não sabia o que era um balneário, não sabia o que é conviver. Eu andei anos e anos e anos a dizer isto. Mas agora, depois de saber que os últimos que criaram isto foram jogadores e até foram treinadores de clubes grandes e até foram quase candidatos a presidentes da federação, bom, se calhar é melhor começar a ficar caladinho. É isso. Mister, a Liga 3, pelo que se fala, parece estar a esvaziar o CP porque leva os melhores, não é? Como está a ver a descida do Monca ao CP, onde vão estar apenas 3 clubes do Algarve? Tenho pena e eu notei aqui um bocadinho no Algarve, o que notei no Sertanense, o que notei no Covilhã, o que notei em Oleiros, o futebol, e parece que há uma tendência quase para empurrar um bocadinho. Está muito no litoral, muito centro-norte. Se repararem o sul e o interior do país, está muito despido de clubes. Parece que não... que se isto é um campeonato de Portugal, é para englobar o país todo. A Liga 3 é um campeonato nacional, a segunda Liga tem que englobar o país todo. E custa-me muito, muito, muito mesmo ver o litoral preenchido de equipas e ver o interior e o Algarve tão despido. O que nos vai acontecer para o ano? Vai ser uma série, efetivamente, só com 3 equipas do Algarve. Vamos ter o famoso Setúbal, e vamos ter equipas de Lisboa que normalmente há sempre uma ou outra equipa bastante forte, porque tentam sempre ficar com os melhores jogadores ali de Lisboa e são sempre equipas complicadas. Agora, mas eu sinto, porque efetivamente eu, tanto como jogador como treinador, só me falta trabalhar nos Açores, que de resto, desde o estrangeiro a domínio ao Algarve já trabalhei, falta mesmo só os Açores. Nota-se isso, nota-se que as equipas do interior e as equipas que estão muito afastadas estão mesmo afastadas, se é que me entende. Muito bem. Encarnação, uma questão para o nosso convidado. Mister, em primeiro lugar, muito, muito boa noite. Nós falámos aqui muitas vezes e vimos a qualidade que o Monca ia tendo desde que você tomou as rédeas à equipa, e também disse-me muitas vezes que infelizmente não deu para chegar. Deduzo pelas suas palavras e pelo que tem dito que vai continuar no Moncarapachense, vai continuar à frente da equipa técnica do Moncarapachense. Objetivos claros para a próxima temporada no Campeonato de Portugal da equipa do Monca? Sim, em princípio já estamos a trabalhar nesse sentido. Repara, os objetivos de uma equipa, normalmente quando desce divisão, os objetivos é tentar chegar outra vez ao lugar onde estava. Agora, também temos de ter consciência, não é, que se calhar não vamos ter os argumentos na hora de contratar que se calhar a tal equipa de Lisboa há de ter, que o Loutano se calhar terá, que o Setúbal, neste caso, também terá. Agora, vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, fazer uma equipa competitiva e andar ali a lutar pelos primeiros lugares, ali a chatear, como se costuma dizer, os primeiros, e quem sabe se não volta a acontecer o que aconteceu há 2 anos ao Monca, que acho que pelo que sofremos este ano
era merecido, porque isto de estar no Algarve a jogar na Liga 3, com tanta viagem, longe de casa, com andar com a casa às costas, nos jogos em casa, as logísticas, isto deu muito trabalho para que as coisas corressem sempre da melhor maneira possível, e correram, e eu dou os parabéns, neste caso, ao João André e à esposa e mesmo ao relógio, que foram incansáveis. O que se falava, o que se pedia, eles tentavam cumprir à risca, e efetivamente era merecido. Fácil, nunca nenhuma subida é fácil, nunca. Vamos tentar ser mais assertivos agora na hora de formar o plantel, vamos tentar perceber as ajudas que vamos ter, porque sem elas não é possível, porque efetivamente estas equipas certamente terão o Setúbal por seu historial, o Loutano, que tem demonstrado o seu poderio económico desde que entraram estes dirigentes na SAD, e a tal equipa de Lisboa, ou uma ou duas sempre fortes que há sempre. A única forma de ombrear com elas é que nos ajudem para fazermos uma equipa competitiva, para tentarmos regressar, sem dúvida alguma, à Liga 3, e com a aprendizagem que tivemos este ano, cometer menos erros para depois tentar solidificar o clube. Eu costumo dizer que a gente aprende todos os dias. Eu, pelo menos, tento aprender todos os dias, pelo menos o que não devo fazer. Isso eu tento aprender. E o objetivo vai passar por aí. Luís Santos, uma questão para o nosso convidado. Bem, Mister, também boa noite. Tocou num ponto importante, que é o problema das equipas da província, que ficam um bocado num cantinho e que têm sempre, quer se queira, quer não, uma dificuldade a dobrar em relação àquelas. Formação de plantel, jogadores que não gostam muito de vir para uma zona distante de casa. Portanto, é uma luta que, penso eu, que o Moncarapachense enfrentou e vai ter que enfrentar na formação do plantel, mesmo para um campeonato de Portugal. Sim, sem dúvida. Ainda bem que faz essa pergunta, porque vamos voltar às tais regras. Por exemplo, a certificação dos clubes. A certificação dos clubes exige começar na formação um certo número de miúdos e por aí fora. Mas é um número de tal maneira elevado. Por exemplo, eu estive no Oleiros, fui lá safar o Oleiros, como se costuma dizer, desportivamente, porque eu não era para treinar esse ano, não era mesmo. Tinha tirado um ano sabático, mesmo para descansar e para pôr outras coisas em ordem da minha vida pessoal. Mas depois um amigo chateou-me tanto para ir lá safar aquilo, e eu acabei por aceitar e fui lá fazer a fase de manutenção de 6 jogos. E eles sabiam que iam descer, mas queriam desportivamente salvar o clube, que é para depois dizer, porque aquilo era um meio pequeno e desportivamente não descemos. Agora, as regras é que nos mandaram para a distrital. Isto para chegar aonde? O interior do país, não é? Não tem hipótese. Ali as equipas de Castelo Branco, as equipas da Guarda, mesmo regiões do Alentejo, é impensável. A gente não consegue fazer uma equipa de júniores, quanto mais uma equipa de júniores, uma equipa de juvenis e uma equipa de iniciados. É impossível, não há miúdos. O Águias de Moradal, na zona de Castelo Branco, já subiu 5 ou 6 vezes e não teve que se manter na divisão porque não tem miúdos. Então, se lá a zona da Águias de Moradal tem 10 ou 12 miúdos na escola, como é que vai ter 2 ou 3 equipas de futebol de formação? Isto é inacreditável. Quem cria estas leis e estas regras não pensam que o nosso país é no litoral. Não pensam. E no caso do Algarve, não é tanto, como é lógico, mas também é um pouco por aí. E não é fácil, efetivamente, não é fácil convencer os jogadores a vir para o Algarve. Os jogadores de qualidade e dentro dos números que a gente pretende. E ainda tem outro senão. A gente ouve todos os dias os miúdos de agora, os miúdos de agora. Os miúdos de agora têm o seu valor. Não são como no nosso tempo. A gente brincava na rua até escurecer. A gente não queria saber de telemóvel, nem tinha. Queria saber de computadores, também não tínhamos. E a gente se calhar éramos mais felizes do que eles são agora. Mas cada um
no seu. Agora, a verdade é uma. Os miúdos, enquanto estão a treinar numa equipa de futebol, não andam nos capés, nem na vadiagem, nem na rua. Os paizinhos, que às vezes ficam muito chateados porque o filho não joga, e eu pago e meu filho não joga, só treina. Não, o senhor paga para o seu filho treinar. Depois a questão de jogar ou não jogar, o treinador é que sabe. O senhor paga para o seu filho treinar. E agradeça-nos porque o seu filho está aqui a treinar, está a cuidar da saúde dele, está a evoluir, está a aprender. Se não estivesse aqui, se calhar estava num café. Ou noutro sítio qualquer. E isto é um problema grave. E depois, se calhar depois temos que ter mais dinheiro para os convencer a vir para o Algarve do que estando perto das grandes cidades ou do litoral. E outro senão que o Algarve tem, e eu aqui e ali senti isso, em relação às equipas do interior, tipo Sartei, Castelo Branco, Covilhã, e a mentalidade. Se eu contrata 20 jogadores, 15 vêm com o intuito de fazer a coisa bem feita, mas há 5 e eu vou para o Algarve, um aninho no Algarve, que maravilha, um aninho de férias. Infelizmente há quem pense assim. E às vezes esses 5 dão cabo do resto do plantel. Não, tu vais para o Algarve jogar, é para jogar, para dar o teu melhor. Não é de férias. De férias vais depois em junho ou julho. Eu estive aí 6 meses, daqui a dias estou aí de férias. Mas depois volto aqui a casa e depois quando for novamente é para trabalhar, não é para estar de férias. E isso às vezes também eu senti aqui e ali que isso acontece e não estou a falar especificamente do Monca. E mesmo em diálogo, ainda hoje estive curiosamente a falar ao telefone com um treinador de uma equipa algarvia, que estava no Campeonato de Portugal ano passado, e ele queixava-se do mesmo, exatamente do mesmo, da mentalidade do jogador que vem de fora para o Algarve, se vem com o intuito mesmo de dar o seu melhor, com espírito de missão, de conquista, de querer fazer as coisas bem feitas, se vem de férias. Em 20 há 5 que vêm para o Algarve, todos que vêm de férias. E isso tem que acabar. Muito bem. Mister. Eu posso estar a ser muito injusto, peço desculpa ter interrompido, posso estar muito injusto. Eu só estou a dizer o que sinto e o que também me chega de outros treinadores que têm a mesma ideia. Evidente. Mister, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. Desejamos os maiores sucessos e com certeza voltaremos a falar no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Agora vamos às referências das modalidades. No basquetebol, o Portimonense saiu derrotado na final da Pro Liga ao perder nos 2 primeiros jogos com o Galomar da Madeira, mas o acesso à Primeira Liga está assegurado. Ainda no basquetebol, o Farense e o Imortal Sub-23 estão na final da Primeira Divisão para discutir o acesso à Pro Liga. No futsal, o Sonâmbulos já sabe que vai discutir com o Juventude de Évora, Núcleo Sportinguista de Moura e da Escola São João I, a subida aos nacionais. Luís, um comentário. Bem, começando pelo basquetebol, de saudar a entrada do Portimonense na Primeira Liga, ou na Pro Liga do basquetebol, o que é importante. É importante que o Algarve tenha cada vez uma maior abrangência em todas as modalidades. Habitualmente falamos só no futebol, mas é importante também esta subida do Portimonense, juntar-se ao Imortal de Albufeira, para termos também essa modalidade de basquetebol forte no Algarve. E o trabalho que as duas equipas que referenciaste, sub-23, estão a fazer é sinónimo disso mesmo, sinónimo de que estamos também a trabalhar e bem no Algarve a nível da modalidade chamada basquetebol, o que se saúda efusivamente. Encarnação. Olha, penso que o Luís acabou por dizer tudo aquilo que estava em minha mente para dizê-lo. É muito importante que o Algarve também se comece a afirmar, não só no futsal, como tem feito nos últimos anos, mas também agora no basquetebol, seja ele masculino ou feminino, e no próprio futsal, com aparecendo mais equipas, como o Sonâmbulos, como o Loutano, como o próprio Farense, para patamares mais altos
nos escalões principais, mas sem dúvida que está a haver aqui um fenómeno no Algarve que está a ser interessante e que está a ser bastante positivo para a modalidade que é o basquetebol. E basta ver as equipas algarvias que andam nestas andanças e, logicamente, quando se anda a disputar finais para subir divisão ou a disputar finais para apurar campeões, logicamente que a modalidade está a sair, como costuma dizer, em alta, está a começar a ter um papel importante também no meio desportivo algarvio, e isso é de forma alguma satisfatório e de salutar essa parte por parte do basquetebol, que esta temporada realmente tem estado muito acima daquilo que é normal, o que é muito bom para o desporto algarvio. E em relação ao futsal, acham que o Sonâmbulos tem hipóteses com estes três adversários? Luís? Eu acho que sim, é uma incógnita, 2 viagens ao Alentejo e uma viagem à zona de Lisboa, à Baixa da Banheira. Por aquilo que eu sei, os Sonâmbulos têm todas as condições para poder atingir o seu objetivo, principalmente em casa, no seu castelo. Os Sonâmbulos irão fazer, perante os adversários, um clima que é contagiante e, portanto, acredito que a formação da Luz Tavira irá, no final deste mini campeonato, atingir os seus objetivos e, de novo, regressar aos campeonatos nacionais. É esse o meu pensamento e é quase de certeza, uma certeza que irá acontecer no final deste mini campeonato. Concordas, Encarnação? Sim, por aquilo que também falamos na semana passada, os Sonâmbulos são um nome, quer queiramos, quer não, do futsal algarvio e do futsal poderia ser mesmo nacional, são uma referência nesta modalidade, aliás, têm andado há alguns anos arredados da mesma, mas o certo é que por vezes estes regressos trazem também toda aquela vontade, aquele querer e aquela ambição que anteriormente não era possível exteriorizar para fora, e também a própria localidade onde estão inseridos os Sonâmbulos é uma localidade que vive o futsal, e vive o futsal de uma forma muito positiva, muito energética, muito vibrante, e tal como o Luís disse, poderá ser também o fator casa aqui preponderante para que os Sonâmbulos consigam de uma forma ou outra elevar mais uma vez o bom nome do Algarve nesta modalidade que bem tem sido apregoado aos 7 ventos por esse país fora, não só pelo Portimonense, também pelo Farense, esteve na Final 8 de um ano da Taça de Portugal, o Portimonense agora na Liga Principal e também na Taça de Portugal para apuramento campeão. Realmente há o próprio Loutano na segunda divisão, há que começar a renascer outras equipas com tradições no futsal e, sem dúvida, se há a equipa que tem tradições no futsal no Algarve, é os Sonâmbulos, e acredito vivamente que tem todas as condições para poder conseguir essa tão desejada subida. Muito bem, Encarnação, vamos sair dos pavilhões e vamos para os relevados e para a segunda Liga, 32ª jornada. O Farense teve uma vitória difícil na Madeira por 1-0 sobre o Nacional, mas já estão com 3 pontos de avanço sobre o Estrela quando faltam 6 pontos por disputar ou discutir. Bom, essencialmente há aqui um fator preponderante, e primeiro isto é que o último jogo o Farense realiza no São Luís. Portanto, esse para mim, chegado a esta fase do campeonato, é importante salientar. Estamos a falar de um estádio que muito recentemente, e se bem todos recordam, provavelmente já não vai voltar a acontecer, como é lógico. Colocou 15.000 pessoas frente à União de Leiria e foi sem dúvida um dos fatores preponderantes para que o Farense subisse na altura do Campeonato de Portugal, ou da segunda divisão, na altura se chamava, para a segunda liga. Mas um estádio de São Luís com 7.000, 8.000 adeptos a puxar pelo Farense é algo que qualquer equipa adversária não gosta. E, aliás, o São Luís tem o rótulo do inferno de São Luís, por algum motivo o é. Mas, voltando agora àquilo que tu estavas a dizer, uma vitória importantíssima na Madeira, ainda mais quando a equipa do Estrela vinha de um empate, depois de ter estado a vencer e já perto do final a formação do Trofense ter empatado. O certo é que o Farense tinha todas as condições para chegar a 2 jornadas do fim com 3 pontos sobre o Estrela da Amadora, e mesmo com menos um jogador em campo,
a equipa não se deixou de alguma forma amedrontar com tal situação. Estamos a falar de um campo que está a uma série de metros de altitude do nível do mar, com calor que estava de manhã na Ilha da Madeira e na Choupana. Quem conhece o campo da Choupana teve o prazer de o conhecer ainda no tempo em que começou a ser construído e que fui lá com o Loutano e que o treinador era o António Frasco. Portanto, recordo-me perfeitamente da dificuldade que há em jogar naqueles campos. Mas o certo é que o Farense, mesmo com menos um jogador, José Mota conseguiu reorganizar a equipa, conseguiu sustentabilizar a equipa e o Farense aguentou-se e bem com uma vitória por 1-0, com um golo de Cláudio Falcão, que acabou minutos depois, e segundo rezam as crónicas, e já tive o cuidado de estar a ver as imagens, ia precisamente sair para entrar o Marcos Paulo. A expulsão dá exatamente antes da saída para entrar o Marcos Paulo. Mas, logicamente, o Farense ficou, digamos, com o passarinho na mão neste momento, ou seja, o Farense tem todas as condições, se já dependia de si, ainda mais depende de si. E uma vitória agora nesta sexta-feira no estádio do Seixal, no Benfica Campos, coloca o Farense praticamente na Liga Máxima do futebol português. E coloca porque, logicamente, que a equipa que vem jogar a seguir, que é a formação do Estrela da Amadora, e ainda mais recebendo um aflito que é o Nacional, uma coisa é nós jogarmos quando sabemos que a equipa que nos persegue perdeu ou empatou. Outra coisa é nós jogarmos, saber que a equipa que está à nossa frente, melhor dizendo, já leva 6 pontos de avanço. E tudo isto são fatores preponderantes. Já para não dizer, e isto é importante salientar, e tenho que o dizer, os cerca de 1000 adeptos que vão estar no Seixal. Aliás, o Benfica disponibilizou, e reparem que isto provavelmente será inédito no futebol português, ou se não for, desmintam-me, disponibilizou um sítio próprio de venda de bilhetes para sócios do Farense, aqueles que moram quer em Lisboa, quer na própria margem sul. Portanto, há aqui uma envolvência, estamos a falar de 8 autocarros que vão sair à 1h30 da tarde de Faro, e estamos a falar de uma segunda liga. Quando nós vemos jogos da liga principal do futebol português, que tem meia dúzia de adeptos. Estamos a falar de uma liga, de uma segunda liga. Ainda há pouco o Zé Bizarro falava bem. E é isto é que a Federação e a Liga têm que perceber. E tem que olhar. Eu falo do Farense como falo de outros clubes, já há clubes que levam também muita gente atrás, não estou só aqui a falar, estou a falar neste caso específico, como é lógico. Mas o certo é que foi uma vitória importante, foi uma vitória em que a formação do Farense soube marcar, soube depois fazer a gestão mesmo com menos um jogador, mas deixa-me dizer, a forma inteligente como o José Mota mexeu na equipa, a forma como a equipa tremelicou, e se me permitem a expressão, poucos minutos e rapidamente se reajustou àquilo que era necessário fazer para não perder os 3 pontos, e basta ver, provavelmente vocês não viram, mas vejam, a forma exausta como o Farense sai, é a imagem do Abner sentado em frente à massa associativa do Farense, esteve ali cerca de 5, 10 minutos sentado a descansar da exaustão que teve, mas como costuma dizer, e diz o hino do Farense, dos fracos não reza a história, e eu continuo a dizer, iremos ter o Farense e o Moreirense para o ano na Primeira Liga do futebol máximo em Portugal. Luís Santos, vitória difícil. O Carlos já disse praticamente tudo, sim. Uma vitória difícil, uma vitória que era de transcendente importância. O Farense não podia, efetivamente, vir da Madeira sem esses 3 pontos. Depois de saber que o Estrela tinha escorregado perante o Trofense. E eu acredito sinceramente que o Farense amanhã, perante o Benfica, que também já tem garantida essa permanência, o Farense poderia jogar com o Benfica B ainda com o coração nas mãos para essa manutenção, com o Benfica já a garantir essa manutenção. Não digo que o jogo vai ser fácil, porque aquela jovem equipa do Benfica B tem alguns bons valores, mas acredito que o Farense, com maior ou menor dificuldade, amanhã vai trazer os 3 pontos do Seixal. E depois acredito que na jornada seguinte o São Luís vai ser pequeno para albergar todos aqueles que vão querer de novo estar nessa festa. Eu, infelizmente, não vou estar cá, vou estar longe, mas à distância vou torcer para que esse momento se concretize, o regresso do Farense à Primeira Liga do futebol português.
Deixa-me só aqui acrescentar aqui um dado importante. Penso que vai ser a primeira vez que o Benfica Campos tem 2 relevados. Para quem nunca ainda lá foi, tem 2 relevados, é o relevado de baixo. É a primeira vez que a bancada que está atrás de uma das balizas, que é a única, para além da bancada chamada central, vai ser aberta para adeptos de equipas visitantes. Portanto, tudo isto mostra aqui também esta força que existe e este acreditar que há nas gentes de Faro, que é capaz de resolver as coisas já na próxima jornada. E deixa-me só agora aqui fazer um reparo, porque, e como toda a gente sabe, sou um cérrimo, ou sou muito crítico às arbitragens, mas este fim de semana realmente haver jogos quer da segunda Liga, quer da Liga Revelação, tenho que destacar aqui 2 nomes, 2 árbitros algarvios, com excelentes arbitragens. Aliás, o Marcos Brazão, no Penafiel Tondela, que teve como um dos auxiliares o Luís Viegas, que também pertencia à Associação de Futebol do Algarve, uma arbitragem extraordinária, um árbitro que tem um enorme potencial, um enorme valor para se ingrar mais tarde ou mais cedo noutros voos, e sem dúvida algo que me transcendeu, porque realmente foi uma arbitragem digna do próprio nome da arbitragem. Ter que marcar quando teve que marcar, ter que expulsar quando teve que expulsar, muito correto nas decisões, soberano, tranquilo, e é isto que pretendo dos árbitros. No dia a seguir, tive o cuidado também de ver, e por mero acaso era o Isidro Moreno, outro árbitro da Associação Paulo do Algarve, que estava a apitar, o Estrela da Amadora, a Estoril Praia, para a Liga Revelação, para a Taça da Liga Revelação, acho que é assim que se chama, isto é tantas taças das ligas, a ligas das taças, também com uma performance muito boa, o que de vez em quando é bom alguém também me dar a tal chapada de luva branca, mas isto só para também dizer que realmente a arbitragem algarvia tem elementos e tem qualidade para se ingrar não só no futebol regional, mas também no futebol nacional, não só nestas ligas, mas penso que noutras ligas ainda maiores, como já tiveram o Nuno Almeida, por exemplo, o próprio Carlos Cabral, o Sérgio Piscarreta. Portanto, são tudo exemplos, para além de muitos outros, logicamente que eu não sou um perito em arbitragem, mas estes são aqueles que mais a priori me vêm à memória, que realmente têm condições para se ingrar e dar voos muito mais altos do que aquilo que dão atualmente. Estão no Algarve, não te esqueças. Luís Santos, vamos para a Primeira Liga e para o Portimonense. O Portimonense sofreu uma derrota pesada na recepção ao Benfica por 5-1, mas na segunda parte o Benfica não deu qualquer hipótese. Agora é cumprir calendário, dado que não se pode, não vai poder mexer mais, nem para cima, nem para baixo. Comentário. Sim, o Portimonense viu um Benfica forte a entrar em Portimão, rapidamente, desde muito cedo, estar a ganhar. Ainda ficou a ilusão de que o Portimonense poderia, quando fez o 2-1, reentrar no jogo, mas, como disseste bem, com uma segunda parte totalmente demolidora, o Benfica não deu qualquer possibilidade ao Portimonense. Um Portimonense que já tem também a seu favor não digo jogar descontraídamente, mas jogando a saber que já nada lhe irá acontecer. Mas acredito que nas 2 jornadas que faltam, agora sem treinador no banco, o Portimonense vai, pelo menos nesses 2 jogos que faltam, terminar ou tentar terminar com vitórias e sair de cabeça erguida de um campeonato onde saiu, enfim, com essa manutenção alcançada perante o Casa Pia e que era acima de tudo o seu grande objetivo, depois, volto a repetir, de muito ter prometido durante a primeira parte do campeonato. E a Encarnação, como é que viste o Portimonense? Benfica? Olha, um Portimonense que tentou fazer pela vida, logicamente que estava tranquilo, já tinha a manutenção praticamente assegurada. 2 lances que me suscitam muitas dúvidas. É um dos lances do golo do Benfica, é impossível um auxiliar, sem recorrer às imagens, o tal chip na bola, que tanto se fala e que já existe por essa Europa fora. Nós acabamos sempre por andar atrás do comboio e quando apanhamos o comboio já há outra tecnologia mais recente do que aquela que a gente já apanhou. Chegámos ao VAR, entretanto já há outras tecnologias e basta ver o próprio campeonato, o último campeonato do mundo, e dá precisamente para se ver que há meios que hoje conseguem com precisão dizer se é gol, se não é gol, se há fora de jogo, se não há fora de jogo, enfim, uma série de coisas. E é um lance, um toque na mão de um dos defesas do Benfica na grande área, mas
como digo, já vi marcar por mais, já vi marcar por menos, o árbitro achou que não devia ter marcado, e realmente o Benfica, quando digo que passeou, porque passeou qualidade, passeou um futebol vistoso, passeou um futebol objetivo, frente a um Portimonense tranquilo na tabela classificativa, que tentou, e muita gente provavelmente poderá ter pensado que com o golo que obteve, poder de alguma forma dar outra volta ao resultado, mas o certo é que, e quem andou no futebol e quem anda no futebol sabe perfeitamente que uma equipa que precisa de vencer, que sabe que está matematicamente próximo de conseguir algo que já não consegue há alguns anos, que é um título, e que sem dúvida o merece, diga-se passagem, na minha modesta opinião, foi a melhor equipa que eu vi este ano, jogar futebol, praticar futebol. Tem um dos melhores técnicos estrangeiros que passaram, não vou falar de Bobby Robson, não vou falar desses nomes porque seria falar de uma outra galáxia, como é lógico, mas este Roger Smith é sem dúvida um técnico com muita qualidade, é um técnico que percebe futebol, um técnico inteligente, um técnico que sabe fazer as suas equipas, sabe trabalhar as suas equipas, e o espelho deste Benfica é este Roger Smith. A forma como joga, a forma como se entrega às partidas, não dando qualquer tipo de hipótese aos adversários. Não tem medo de apostar nos jovens. Veja sim, também tem essa vertente. Portanto, tudo isto apanhou um Portimonense, como costuma dizer, e se me permitem a expressão sem ofensa, descalço. E logicamente que o Benfica, quando viu que sofreu um golo, teve que meter o headline, como nós costumamos dizer no futebol, e logicamente que a partir daí não parou mais perante um Portimonense que foi inoperante, e quando digo inoperante, não porque não quisesse fazer volte-face àquilo que estava a acontecer, mas pela forma como o Benfica se colocou e se imperializou em campo perante o Portimonense. Mas, como o Luís disse bem, o objetivo principal estava conseguido, mais gol, menos gol, mais vitória, menos vitória. Logicamente que todos nós não gostamos de perder, todos gostamos de ganhar, mas o certo é que quando defrontamos equipas como esta, como o Benfica principalmente, é muito difícil qualquer equipa conseguir ganhar pontos, e o Portimonense também acabou por não conseguir de alguma forma atormentar a formação da Luz, que acredito vivamente que será a próxima campeã nacional da presente temporada. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite, obrigado.